CEO milionário vai ao interior atender pedido da avó, mas não imaginava que ela tinha planos para o coração dele. Quando Rafael largou tudo para visitar sua avó doente no interior, não fazia ideia de que estava entrando no maior jogo da sua vida. E desta vez, o prêmio não era dinheiro, mas amor verdadeiro. Essa é uma história sobre reencontros, segredos de família e a força do destino. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. E me conta nos comentários de onde você está ouvindo essa história. E o que você faria se sua avó tentasse arrumar um par para você? Às vezes, o destino se disfarça de coincidência. Outras vezes, ele usa o rosto de uma avó teimosa, determinada a ver seu neto encontrar o amor verdadeiro, custe o que custar. Esta é a história de Rafael, um CEO milionário do mundo da tecnologia que estava no auge da carreira, cercado de decisões empresariais, contratos bilionários e noites vazias em coberturas luxuosas. Mas bastou uma mensagem, uma única frase vinda de sua avó, a senhora Maria, para que tudo mudasse. Rafael, preciso falar com você, não estou bem. Sem pensar duas vezes, ele deixou tudo. Reuniões, prazos, negócios e seguiu viagem até a pequena vila onde passou parte da infância. O que ele não sabia é que ali, entre as ruas de paralelepípedos, os cafés com cheiro de pão caseiro e as árvores que guardavam seus segredos de criança, o amor estava à espreita. Só que dessa vez, ele não viria disfarçado de impulso ou paixão momentânea, mas de memória, de reencontro. Porque ao chegar, ele reencontra Sara, uma mulher que ele não via há mais de 15 anos. Famosa por suas fotos premiadas, ela também estava ali porque sua avó, Dona Joana, alegava estar passando mal. Coincidência? Talvez. Mas o que Rafael e Sara não imaginavam era que, por trás daqueles pedidos de socorro, havia um plano minuciosamente arquitetado. Um plano de amor, conexão e segredos guardados há muito tempo. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde o amor floresce entre a inocência do passado e as escolhas do presente. Onde os dilemas familiares, os traumas silenciosos e os sonhos esquecidos retornam com força total. Essa história é para você que acredita que o amor pode surgir nos lugares mais improváveis. Até mesmo nas mãos enrugadas de uma avó que nunca desistiu de ver seu neto feliz. Rafael nunca imaginou que um simples toque no celular pudesse ser o início de uma virada completa em sua vida. No alto do 32º andar de um dos prédios mais modernos de São Paulo, ele olhava para a cidade como quem observa um jogo em desenvolvimento. Afinal, essa era sua especialidade. CEO e fundador de uma das maiores empresas de tecnologia de games da América Latina, Rafael era conhecido como um gênio da programação e do empreendedorismo. Jovem, rico, determinado, mas também vazio. As reuniões eram sempre importantes, as decisões sempre urgentes. Mas aquele dia seria diferente. Quando a mensagem de sua avó apareceu na tela do celular: Rafael, estou com dificuldades. Preciso falar com você. Não estou bem. Ele sentiu algo estranho. Não era culpa, nem exatamente preocupação. Era uma sensação antiga, como se o tempo tivesse voltado por um segundo. A senhora Maria não era o tipo de avó que se queixava. Forte, firme, do tipo que criava neto como quem planta árvores, com raízes profundas e disciplina. Rafael lembrava-se das histórias que ela contava à noite, das tardes em que faziam bolos de fubá juntos e das broncas certeiras que o mantinham longe das más influências. Ela nunca me pediria ajuda, a não ser que fosse realmente sério, murmurou Rafael, já pegando as chaves do carro. A viagem até o interior levou pouco mais de 6 horas. A estrada era conhecida, mas o sentimento era estranho. Já fazia mais de uma década desde que Rafael pisara naquela vila. Durante anos, ele evitou aquele retorno, talvez por orgulho, talvez por dor. A verdade é que a vila trazia lembranças de um tempo em que tudo era mais simples, mas também mais vulnerável. Foi ali que ele conheceu o primeiro amor, e também onde aprendeu que nem todo amor dura. E agora, ironicamente, ele voltava para atender a um chamado de urgência. Mal sabia ele que o chamado era do coração. Ao chegar, o portão de madeira ainda era o mesmo, o cheiro de terra molhada, as janelas azuis e Dona Maria, sentada na varanda com um sorriso tranquilo, como se o esperasse há anos. Meu neto, demorou, hein? Ela disse com aquela voz arrastada que misturava sabedoria e afeto. Rafael correu até ela, ajoelhou-se abraçando-a forte. Recebi sua mensagem. O que está acontecendo, vó? Ela respirou fundo, olhou nos olhos dele e respondeu: tem coisas que a idade não cura, Rafael. Só o amor consegue. Naquele instante, Rafael franziu a testa, tentando entender o que ela queria dizer. Mas antes que pudesse perguntar, ouviu
ouviu uma voz familiar ao fundo. Rafael virou-se, e ali estava ela. O tempo havia sido gentil com Sara. Seus olhos ainda tinham o mesmo brilho da infância, mas agora havia algo mais. Força, elegância, uma presença que não se explicava apenas com palavras. Sara era uma das fotógrafas mais reconhecidas do país. Suas imagens contavam histórias sem precisar de legenda. E mesmo cercada de fama, flashes e convites internacionais, ela estava ali, na mesma vila, no mesmo dia, com o mesmo motivo. Minha avó também mandou uma mensagem. Disse que estava passando mal e precisava de mim urgentemente, disse ela, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Foi ali que as peças começaram a se mover, como em um jogo cuidadosamente arquitetado por mãos muito mais experientes. Coincidência? Perguntou Rafael. Ou plano? Respondeu Sara. Ambos olharam para as duas senhoras sentadas na varanda, e por um instante tudo pareceu fazer sentido, mas ainda era cedo para conclusões. Enquanto Rafael ajudava a avó a subir as escadas e Sara tomava chá com Dona Joana, a câmera do destino começava a gravar um novo capítulo. Os moradores da vila observavam com olhos curiosos. A volta de Rafael era notícia, a presença de Sara ainda mais. Havia algo no ar, algo que envolvia memórias, segredos e talvez segunda chance. Naquela noite, enquanto o céu estrelado cobria a vila com seu silêncio acolhedor, Rafael não conseguia dormir. Deitado na antiga cama de madeira que ainda rangia ao menor movimento, ele pensava: por que agora? Por que Sara? Mas talvez a pergunta correta fosse: o que o amor precisa para recomeçar? Durante os dias seguintes, Rafael começou a perceber algo que o mundo moderno havia lhe tirado. Tempo. Tempo para ouvir, para sentir, para lembrar. E nesse tempo, memórias adormecidas começaram a acordar. Ele e Sara começaram a se encontrar por acaso, no mercado, na pracinha, na padaria. Mas nada ali era realmente por acaso. As avós começaram a sugerir passeios, lembranças, pequenas tarefas que os colocavam lado a lado. Era como se tudo estivesse cuidadosamente sendo montado, um quebra-cabeça. E quanto mais Rafael e Sara conversavam, mais percebiam que suas vidas tinham se afastado. Mas seus corações talvez nunca tivessem se desligado de verdade. Você ainda tira fotos de janelas? Perguntou Rafael, lembrando de um antigo projeto que ela fazia na infância. E você ainda sonha em mudar o mundo com jogos? Retrucou ela, com um sorriso suave. Sim, havia algo ali, mas também havia feridas e histórias não contadas, porque o que parecia ser apenas um reencontro de verão, na verdade escondia segredos do passado, ressentimentos mal resolvidos e escolhas que mudariam o futuro de todos. E aqui fica uma pergunta para você que está acompanhando essa história. Você acredita em coincidência ou destino? Quantas vezes a vida já tentou te mostrar um caminho e você estava ocupado demais para notar? E se o amor da sua vida estivesse esperando por você no mesmo lugar onde tudo começou? Talvez, como Rafael e Sara, você só precise olhar para trás, não para reviver o passado, mas para resgatar o que ele deixou de mais verdadeiro, o que realmente importa. É curioso como certos sentimentos adormecidos parecem apenas esperar o momento certo para acordar. Nos dias seguintes, Rafael e Sara começaram a se cruzar cada vez mais. E embora fingissem surpresa nos encontros casuais, como se tivessem sido obra do acaso, no fundo, ambos sabiam que havia algo maior em jogo. As duas senhoras, Maria e Joana, agiam com uma leveza que escondia intenções profundas. Sorrisos sutis, olhares trocados e aquele jeito característico das avós que sabem muito mais do que revelam. Na segunda manhã, Joana sugeriu: Sara, por que você não leva Rafael para ver o mirante? Ele amava aquele lugar quando era garoto. Acho que ele precisa de um pouco de ar. Maria completou: e leva um pedaço daquele bolo de milho. Vai que o menino tem memória gustativa e resolve ficar mais um pouco. Ambos sorriram, meio sem jeito, mas foram. O mirante da vila era mais do que um ponto turístico. Era um símbolo. O lugar onde, ainda adolescentes, Rafael e Sara haviam prometido que nunca se separariam. Mas o tempo tem sua própria forma de provar que promessas também envelhecem. Enquanto observavam o horizonte, Sara quebrou o silêncio. Você sumiu. Nenhuma mensagem, nenhum telefonema. Por quê? Rafael respirou fundo. O peso da lembrança ainda era denso em sua garganta. Eu tinha medo. Medo de te prender num mundo que não era o seu. Eu queria sair dali, fazer algo grande, e achei que te deixando estaria te libertando também. Ela riu, amarga. Você não me libertou, Rafael. Você me quebrou. A dor nas palavras dela era como um espelho. Porque verdade seja dita, ele também nunca se recuperou por completo. Só aprendeu a ignorar a ausência, como quem desativa um aplicativo que ocupa
muita memória. Mas ali, naquele mirante, a verdade reaparecia como uma notificação impossível de ignorar. Naquela mesma tarde, Sara voltou para a casa da avó. Joana, com aquele olhar enigmático, a esperava na cozinha. Conversaram? Ela perguntou, enquanto mexia o feijão no fogão. Sim, mas acho que mexer com o passado é perigoso, vó. Joana sorriu. Às vezes, mexer com o passado é a única forma de mudar o futuro. Do outro lado da vila, Rafael folheava álbuns antigos na casa de Maria. Fotos de infância, aniversários, festas juninas. Ele e Sara lado a lado em tantas imagens que era quase impossível não sentir algo apertar no peito. Ela ainda tira fotos incríveis? Perguntou Maria. Sim, viajou o mundo, ganhou prêmios e mesmo assim voltou, disse a avó, quase como quem profetiza. Rafael abaixou a cabeça. Eu a machuquei, vó, e não sei se tenho o direito de tentar de novo. Maria se aproximou, colocando a mão em seu ombro com delicadeza. O amor verdadeiro, meu filho, não é sobre ter o direito, é sobre ter a coragem. As noites na vila eram mais silenciosas que Rafael lembrava, mas curiosamente era naquele silêncio que os pensamentos ganhavam voz. Ele começou a pensar em como havia se fechado para o amor, como substituiu emoções por números, afetos por metas e relacionamentos por conquistas. E Sara também não era mais a mesma menina. O mundo havia-a endurecido em alguns aspectos. Fotógrafa premiada, mas emocionalmente reservada. Tinha se acostumado a observar histórias pelos olhos dos outros, talvez porque não suportasse mais encarar a sua própria. Havia uma dor comum entre eles, o medo de recomeçar. Na manhã seguinte, um novo convite das avós. Ajudem a preparar o evento da vila, a tradicional festa do café. Vai ser bom para vocês lembrarem de como é trabalhar juntos. Sem escapatória, aceitaram. E ali, entre fitas coloridas, mesas de madeira e sacos de café empilhados, os dois começaram a reencontrar uma linguagem que haviam esquecido. O riso, pequenas provocações, lembranças de piadas antigas, brincadeiras que só eles entendiam, mas também discussões, choques. Sara era mais meticulosa, Rafael mais direto. Os atritos vinham e passavam, como faíscas de algo que ainda existia. Você sempre foi controlador, disse ela, e você sempre foi cabeça dura. Ah, e mesmo assim, a gente sempre dava um jeito. Um silêncio se instalou. A gente dava, mas logo quebraram o momento desviando o olhar, porque ainda não estavam prontos para o que aquilo significava. Você já parou para pensar em quantas pessoas você reencontraria hoje, se deixasse o orgulho de lado? Ou quantos relacionamentos poderiam ser restaurados se você tivesse a coragem de ouvir o que realmente foi dito e não apenas o que você sentiu? Rafael e Sara estavam presos nesse dilema, porque o reencontro físico já havia acontecido, mas o reencontro emocional, esse ainda era um terreno perigoso. Ambos sabiam que para seguir adiante precisariam escavar dores profundas, enfrentar fantasmas e talvez perdoar, não apenas um ao outro, mas a si mesmo. Algumas histórias não terminam, apenas ficam pausadas. E o mais doloroso não é o ponto final, mas o silêncio entre uma vírgula e outra. Naquela vila pequena, onde o tempo parecia andar devagar, as emoções de Rafael e Sara avançavam numa velocidade que nem eles conseguiam acompanhar. Entre uma entrega de bolo e um cartaz pendurado na festa do café, os olhares ficaram mais longos, as palavras mais pesadas e as lembranças mais insistentes, até que um acontecimento mudou tudo. Na tarde que antecedia a festa, Maria, a avó de Rafael, pediu que ele a ajudasse a encontrar um caderno antigo que estava guardado no baú do quarto. Enquanto remexia nas caixas, Rafael encontrou algo inesperado, uma carta, amarelada pelo tempo, com sua caligrafia jovem no envelope, para Sara. Com amor, Rafael. Ele ficou paralisado. Aquela carta, ele se lembrava de tê-la escrito no dia em que deixou a vila. Tinha escrito tudo o que sentia, cada medo, cada arrependimento, cada pedacinho do amor que tentava esconder, mas nunca recebeu resposta. Vó, por que essa carta está aqui? Eu pedi que você entregasse a Sara. Maria fechou os olhos, respirou fundo e com voz baixa respondeu: eu não consegui. Você já estava tão decidido a ir embora e eu achei que ia ser melhor assim, que seria menos doloroso para ela. Rafael ficou em silêncio por um instante. A raiva, a frustração e uma pontada de compreensão se misturaram em seu peito. Vocês decidiram por nós. Maria assentiu com os olhos marejados. E eu me arrependo, mas talvez esse reencontro seja uma segunda chance. Com as mãos trêmulas, Rafael pegou a carta e saiu. Naquela noite ele foi até a casa de Joana. Sara estava no quintal, fotografando os detalhes da decoração da festa. As luzes, as mãos dos vizinhos costurando bandeirinhas, as expressões dos idosos no banco
banco da praça. Rafael se aproximou em silêncio. Isso ainda te faz feliz? Ele perguntou. Ela virou-se, surpresa, mas respondeu com sinceridade. Mais do que eu gostaria de admitir. Acho que você deveria ler isso. E estendeu a carta. Sara olhou desconfiada antes de abrir. Conforme lia, seus olhos se encheram de lágrimas. Era tudo o que ela queria ter ouvido naquela época. Tudo o que ela precisou para não se sentir descartada. Você escreveu isso há anos. No dia em que fui embora, eu deixei com minha avó. Achei que você tivesse lido, mas agora entendo que nossas dores vieram de silêncios diferentes. Ela abaixou a cabeça, a respiração pesada, a alma confusa. Se eu tivesse lido isso, talvez eu tivesse te seguido. Ele sorriu triste. Ou talvez tivéssemos sofrido juntos. Silêncio. Mas agora, aquele silêncio dizia muito mais do que qualquer palavra. Naquela mesma noite, Sara caminhava pela vila com a câmera pendurada no pescoço e o coração latejando no peito. Começou a se perguntar quantas decisões em sua vida foram baseadas em uma dor mal resolvida. Quantos nãos foram apenas escudos para o medo de se machucar de novo. E Rafael, do outro lado da vila, olhava para o teto se perguntando quantos sentimentos reprimidos ele sufocou em nome do sucesso. Quantos amores deixou de viver para não ter que enfrentar a própria vulnerabilidade. Ambos estavam em crise. Mas talvez o amor verdadeiro só floresça no terreno fértil das crises bem enfrentadas. Na manhã da festa, tudo parecia mais colorido. As crianças corriam com bandeirinhas. Os idosos dançavam com passos tímidos, mas cheios de alegria. E no centro da praça, uma mesa de madeira com lembranças fotográficas da vila. Retratos antigos, inclusive um de Sara e Rafael, ainda adolescentes, se olhando de forma cúmplice. Lembra disso? Ela perguntou, apontando para a avó. É impossível esquecer. Acho que ainda dá tempo de escrever uma nova história, Rafael. Dessa vez, foi ele quem se surpreendeu. Ela estendeu a mão, mas sem cartas escondidas, sem silêncios, sem orgulho. Ele a olhou por um instante, como se quisesse confirmar que aquilo era real, e então segurou sua mão. Ali, no meio da festa, as avós assistiam de longe, com sorrisos cúmplices. Elas não disseram nada, não precisavam. Rafael e Sara não recomeçaram como nos filmes. Não houve beijo cinematográfico, nem juras eternas sob fogos de artifício, mas houve algo muito mais raro, verdade. E às vezes, a verdade dita no tempo certo vale mais do que 1000 promessas feitas na hora errada. Pode parecer algo de outro mundo, mas histórias assim acontecem todos os dias, especialmente em culturas onde a honra, a família e o que os outros vão dizer têm um peso imenso. Para muitos, o amor é um ideal romântico, mas em lugares pequenos, como aquela vila onde Sara e Rafael cresceram, o amor também é um território de julgamento, tradições e escolhas coletivas. E agora, mais do que nunca, eles estavam prestes a enfrentar essa realidade. A festa do café terminou com sorrisos, fotos e uma dança que ninguém esperava. Rafael e Sara no centro da praça, se olhando como se tivessem voltado no tempo. As avós, emocionadas, finalmente confessaram o que já estava mais do que claro. Sim, foi tudo armado. As duas passagens, as mensagens, até a data da festa, disse Joana, com um sorriso de quem não tem mais nada a perder. A gente só queria ver vocês felizes. A vida passa rápido demais para guardar rancor, meus filhos, completou Maria. Mas o que elas não imaginavam, ou talvez imaginassem bem, é que aquele reencontro traria consequências. Porque Rafael não era mais o garoto do interior. Era o CEO de uma empresa multinacional de jogos digitais, com investidores esperando resultados, uma agenda lotada e uma imagem pública a zelar. E Sara não era apenas uma menina sonhadora. Era uma fotógrafa de renome, com contratos internacionais e exposições marcadas nos próximos meses. Ambos tinham compromissos, contratos, responsabilidades e agora um dilema. Naquela semana, eles passaram a se encontrar todos os dias. Rafael a levava de carro para visitar lugares antigos. Sara o apresentava às novas gerações da vila que admiravam seu trabalho, mesmo sem entender direito o que ele fazia. Eles riam, se tocavam levemente, lembravam de coisas que só quem cresceu junto podia entender, mas também discutiam. E como discutiam? Você vai voltar para São Paulo daqui a 2 dias, Rafael. E aí, a gente se vê como? Por chamada de vídeo entre reuniões? Questionava Sara com a voz embargada. Eu posso dar um jeito, posso remarcar coisas, vir mais vezes. Não quero perder isso de novo. Mas e depois? Quando sua empresa te mandar para fora? Quando minha turnê de fotos começar? Eu também não quero perder isso, mas a gente não pode viver só de memórias e promessas. Eles sabiam. O amor entre eles era real, mas o mundo ao redor era ainda mais real.
real. Quando o tempo é curto e as possibilidades parecem esgotadas, até mesmo as escolhas mais difíceis se tornam opções viáveis. Naquela vila, todos os olhos estavam sobre eles, não como julgamento, mas como torcida. Mas isso também era um peso. Rafael começou a sentir o antigo impulso de resolver tudo, de oferecer a ela uma vida em São Paulo, um estúdio novo, uma casa no bairro nobre. Mas Sara não queria ser salva. Ela queria ser escolhida, com respeito à sua história, sua autonomia, sua arte. Por isso, numa noite em que o céu estava limpo e as estrelas pareciam ouvir tudo, ela disse: "Eu te amo, Rafael, mas não quero virar um projeto seu. Eu sou parte da sua vida, não o plano de marketing dela." Ele entendeu. Doeu, mas entendeu. Porque amor de verdade não se prova com soluções rápidas, se prova com paciência, com espaço, com tempo. E naquele momento, o que eles mais precisavam era de tempo. Na manhã de sua partida, Rafael carregava as malas para o carro. Sara apareceu na porta da casa da avó, descalça, com os olhos inchados. Eles se olharam. Não havia raiva, não havia mágoa, havia saudade, antes mesmo do adeus. "Você vai voltar?" ela perguntou. Você vai me esperar?" Longo silêncio. "Não prometo esperar, Rafael, mas prometo não esquecer." Ele assentiu. "Então tudo bem, porque eu também não prometo que tudo vai ser fácil, mas prometo que vou lutar." Ela estendeu uma pequena caixa de madeira. Um presente. Ele abriu. Dentro, uma foto deles dois, abraçados quando tinham 10 anos, e uma carta. "Eu também escrevi uma, anos atrás. Nunca te entreguei, mas acho que agora é a hora." Ele a abraçou, forte, como quem entende que o amor verdadeiro não se mede pela presença constante, mas pela profundidade do que se vive, mesmo em pouco tempo. Eles se beijaram, não com pressa, mas com verdade. E ele foi embora. Se você já amou alguém e teve que deixá-lo ir, então você entende o que Rafael e Sara estavam vivendo. Eles não terminaram com um ponto final, mas também não sabiam se existiria uma vírgula. Era como uma frase interrompida pela vida, daquelas que a gente guarda no coração, esperando um dia ter coragem de terminar. E esse dia demorou, mas chegou. Foram exatos 4 meses desde aquela despedida. Rafael voltou para São Paulo e mergulhou no trabalho. As reuniões pareciam mais longas, os prazos mais apertados, e nada o empolgava tanto quanto antes. Ele tentou seguir em frente, até teve encontros esporádicos, mas sempre que se via sozinho no apartamento, olhava aquela foto antiga, ele e Sara, com 10 anos, abraçados, e se perguntava como algo tão puro pode doer tanto assim quando se perde. Enquanto isso, Sara estava em Portugal, cumprindo sua agenda de exposições. Suas fotos, mais intensas do que nunca, chamaram a atenção da crítica. Mas a imprensa notou algo ainda mais forte. Havia tristeza nela. "Sua obra está linda, mas triste", comentou uma repórter. Sara sorriu. "A arte é o que sobra quando a gente ama demais e não pode dizer." Ela não respondia às mensagens de Rafael, não por raiva, mas porque sabia que naquele momento os dois precisavam de silêncio. Às vezes, o amor precisa de espaço para crescer, como uma semente que germina melhor na escuridão. Mas o destino, como sempre, tinha planos. Certo dia, Sara recebeu uma ligação da avó. "Minha saúde piorou um pouco, querida. Acho que tá na hora de você voltar." Sem pensar 2 vezes, ela adiou os compromissos e pegou o primeiro voo de volta ao Brasil. Ao chegar, foi direto ao hospital local. Lá estava sua avó, bem mais frágil, mas com aquele brilho nos olhos que só quem tem fé na vida carrega. "Tá melhor?" perguntou Sara, segurando sua mão. "Muito, mas tô velha. Queria ver uma coisa antes de partir." "O quê?" Joana sorriu e respondeu: "Você feliz." Sara chorou, porque por dentro ela também queria isso, mas não sabia mais por onde começar. Foi quando Joana puxou uma caixinha. "Esse envelope é para você. Foi deixado aqui, com instruções para ser entregue no dia em que você voltar." Sara abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta de Rafael. "Sara, se você está lendo isso, é porque voltou. E se voltou, é porque ainda se importa. Eu também me importo. Aliás, nunca deixei de me importar. A vida me ensinou muita coisa nos últimos meses, mas a maior lição foi simples. Sucesso sem você é só um quarto de hotel cheio de e-mails. Desde que te vi de novo naquela vila, soube que era você. Eu só precisei perder para entender como queria ganhar. Hoje estou aqui e vou estar aqui amanhã também. Se quiser me encontrar, estarei no Mirante, naquele onde a gente via o pôr do sol quando éramos crianças. Se você não vier, tudo bem. Eu esperarei mesmo assim." Sara fechou a carta, chorou, sorriu e saiu correndo. O sol estava se pondo quando ela chegou ao Mirante. Lá estava ele, de costas, com uma câmera pendurada no pescoço, a mesma que ela tinha lhe dado na juventude, quando sonhavam em viajar juntos, tirando fotos pelo mundo. Rafael se virou devagar. O olhar dos dois se encontrou
encontrou como se nunca tivesse se separado. Você veio, ele disse sem acreditar. Você esperou, ela respondeu. Eles se abraçaram, com força, com verdade, com tudo que haviam guardado em silêncio. Eu vou te amar, mesmo quando tudo estiver contra, mesmo que o mundo nos empurre para direções opostas, mesmo que a gente precise recomeçar 1000 vezes, disse Rafael. Então, vamos recomeçar, pela 1000ª vez, pelo último amor das nossas vidas. E ali, sob o céu do interior, cercados de lembranças e promessas, eles se beijaram. Um beijo sem pressa, um beijo que dizia, agora é o nosso tempo. 2 anos depois, Sara e Rafael voltaram a morar naquela vila. Ela abriu um estúdio de fotografia comunitário para treinar jovens da região. Ele descentralizou sua empresa e montou uma filial de inovação ali mesmo, gerando empregos e oportunidades. E no final de tarde, toda sexta-feira, eles se encontram no mesmo mirante onde tudo começou e onde tudo recomeçou, porque às vezes o destino só quer saber se você está disposto a esperar. Quantas vezes na vida deixamos o amor escapar por medo, por orgulho, por achar que ainda temos tempo? Essa história é sobre coragem, sobre a coragem de voltar, de dizer o que sente, de admitir que precisa de alguém. É sobre avós sábias, cartas guardadas e aquele sentimento que insiste mesmo quando o mundo diz não. Talvez o amor verdadeiro não seja aquele que chega fácil, mas o que permanece mesmo em silêncio até que seja a hora certa. Se essa história tocou seu coração, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais relatos como esse. Compartilhe nos comentários. Você já viveu um amor que precisou esperar o tempo certo? E conta pra gente de onde você está ouvindo nossas histórias. É sempre um prazer saber até onde o amor pode chegar. Até a próxima história. E lembre-se, o amor verdadeiro não tem pressa. Ele só precisa ser verdadeiro.